Olá, pessoal, boa tarde. Muita paz, muita luz a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o poder do pensamento. Poder do pensamento. A gente sabe que o pensamento ele tem um poder imenso. O pensamento ele é energia. Pensamento ele é força irradiante. Então, muito cuidado com os nossos pensamentos. Nós sabemos que o pensamento, ele pode criar para nós vibrações, dependendo do que nós estamos pensando, ele pode criar muitas enfermidades para nós. Eu sempre oriento, eu sempre falo com o pessoal lá do Centro Espírita Fonte de Luz, com os frequentadores, sobre o pensamento. A maneira de como nós pensamos, muitos pensamentos a cada minuto, muitos pensamentos, e às vezes a gente fica assim, pensando, ai meu Deus, será que esse pensamento veio para mim? Por que será? Esse pensamento não é meu, esse pensamento não era para estar na minha mente neste momento. O que está acontecendo? Vamos lá. Pensamentos cultivados, pensamentos são criados por nós, pela nossa mente, e devemos ter muito cuidado com o que pensamos, que o pensamento, como eu disse, ele tem muita força. Você pode estar em outra cidade, em outro país, você pode estar em qualquer lugar que você esteja. Se você pensar em uma pessoa, vamos supor um exemplo, uma pessoa que está lá no Rio de Janeiro, eu vou pensar naquela pessoa, mas eu vou pensar coisas boas dela. Eu vou irradiar pensamentos positivos, pensamentos de amor, pensamentos de paz, pensamentos luminosos daquela pessoa. Logicamente que aquela pessoa ela vai sentir esta vibração, ela vai sentir que ela está recebendo esta emanação. Ela certamente ela vai receber uma paz interior. Porque, como eu disse, o pensamento ele tem uma força muito grande. Então, muitas vezes, as pessoas que estão precisando no momento de uma oração, de um passe à distância, muitas vezes essas pessoas elas nos pedem para fazer uma oração a ela. E como que isso se dá? Pelo pensamento. Então, você mentaliza aquela pessoa com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com toda a sua fé. Mentaliza aquela pessoa e faça aquela oração de corpo e alma para aquela pessoa. Se ela está suscetível a receber, ela vai receber, mesmo que não esteja. Porque tudo que nós fazemos de bom grado, tudo que nós fazemos com amor, sempre vai ser bem recebido. Por mais que aquela pessoa não acredite, por mais que aquela pessoa não tenha aquela credibilidade de que, será que vai chegar para mim aquela oração que eu estou precisando no momento? Sim, irá chegar sim. Por mais que a pessoa não acredite, mas chega no caso, né? Então, se você emanar os pensamentos positivos, esse é um exemplo, emanar os pensamentos positivos, pensamentos de amor para aquela pessoa vai se sentir bem, vai se sentir pacífica, vai se sentir tranquila e em paz. Agora vamos supor um exemplo que tem um indivíduo, uma pessoa que sempre tem pensamentos negativos, que só pensa o negativo, que só pensa o pior, que só pensa que nada vai dar certo, aquela pessoa pessimista, aquela pessoa que não acredita em nada, aquela pessoa que pensa sempre
ao contrário do bem, sempre negativo, que nada vai dar certo para ela, que nada vai acontecer de bom para ela, que tudo de mal pode acontecer com ela. Só pensa negatividade. Aquelas pessoas que falam muito palavrões, aquelas pessoas que cultivam muito palavras obscenas, aquelas pessoas que assistem canais de televisões com violência, com mortes, enfim. Essas pessoas que cultivam esse tipo de ações, esse tipo de pensamentos negativos, pessimistas, essas pessoas tendem a criar um campo magnético, vamos dizer assim, de baixa vibrações. Então, às vezes, tem aquelas pessoas que falam assim, eu não consigo ficar perto daquela pessoa. Por que será? Por que será que ela não consegue ficar perto daquela pessoa? Porque algo está acontecendo com aquela pessoa. O campo magnético daquela pessoa não está bom. O campo magnético está abalado, está totalmente negativizado. Então, aquela pessoa, ela só pensa o negativo, ela só pensa o pessimismo, ela só pensa que, ao contrário da caridade, ela só pensa coisas ruins. Então, as pessoas que pensam tem esse tipo de comportamento, de palavrões, de violência, elas vão atrair o quê? Logicamente que sempre espíritos deste mesmo nível. Agora, aquelas pessoas que sempre estão com um pensamento um pouquinho mais elevado, aquelas pessoas que sempre cultivam leituras edificantes, palavras de amor, palavras de compreensão, aquelas pessoas que estão em um equilíbrio espiritual, aquelas pessoas que têm em si, em mente, tem os pensamentos sempre bons, sempre pensamentos elevados, sempre pensamentos luminosos. Essas pessoas cativam, atraem o quê? Espíritos do mesmo nível, do mesmo patamar, espíritos bons. E ao contrário da outra, o que acontece? As pessoas, elas não gostam da presença dessa pessoa. Nossa, como aquela pessoa, ela nos faz bem. Como a presença daquela pessoa nos deixa tranquila, nos deixa mais em paz. Eu me sinto em paz quando eu estou perto daquela pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, com o que nós pensamos, porque o pensamento, ele cria. A gente atrai tudo aquilo que nós pensamos. Então, se nós pensamos ódio, rancor, vingança, raiva, nós vamos atrair espíritos com o mesmo nível, espíritos vingadores, espíritos com ódio, com rancor. Nós vamos sempre atrair para nós coisas ruins. Então, que possamos atrair para nós pensamentos bons, que nós possamos ter sempre conosco uma leitura edificante, que nós possamos ouvir aquela música ambiente, aquela música que nos traz, que nos toca a alma, uma música tranquilizante, um mantra que seja, mas uma música tranquilizante, que nós possamos assistir canais de televisões que tragam coisas boas para nós. Nós vemos hoje que as emissoras, os canais, sempre quando a gente está ligando um canal de TV, a gente sempre tem aquelas notícias ruins. Então vamos evitar assistir um pouco de televisão. Vamos fazer as leituras edificantes. Vamos assistir ao YouTube, que tem várias palestras edificantes espíritas. Vamos audiobook, tem os livros espíritas de André Luiz, tem a codificação, temos todos aí acessíveis para nós podermos nos instruirmos. Então, nós podemos, sim, cultivar bons pensamentos, fazer do nosso ambiente um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, né? Como se diz, nós fazemos o ambiente.
né? Nós atraímos aquilo que nós pensamos. Então vamos atrair coisas boas, vamos atrair pessoas boas para nós, né? Pessoas de bons pensamentos, pessoas que têm que não tem maldade no coração. Vamos atrair aquelas pessoas que são pessoas verdadeiras, pessoas boas para nós, para o nosso meio em que nós vivemos, para o nosso cotidiano, né? Então, o pensamento, ele atrai tudo que nós quisermos. Então, vamos atrair para nós pensamentos sempre bons, né? O pensamento, ele tem uma força tão grande que se você desejar mal para alguém, se você desejar naquele momento que você está em fúria, em ira, aquele momento que você está totalmente cego, né? Porque às vezes você se toma diante de um nervosismo, de raiva daquela pessoa, toma conta de você, que você acaba ficando cego, acaba até fazendo coisas que você nem imagina que possa fazer, né? Então, às vezes, só um pensamento de ódio que você tem por aquela pessoa, por incrível que pareça, emana aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de rancor para aquela pessoa. Muitas vezes aquela pessoa no momento estava bem, de repente ela fala: nossa, eu estou com uma dor de cabeça terrível. Por que será que aquela dor de cabeça de repente apareceu, né? Às vezes pode ser tanta negatividade que estão emanando para aquela pessoa, que aquela pessoa acaba recebendo aquela negatividade e acaba apresentando esses sintomas. Mesmo tanto para ela quanto para a própria pessoa também ali que está enferma, né? Praticamente ela está enferma de si, porque ela está no descontrole, de tanto que ela atrai para si coisas ruins, palavras de baixo calão, né? Palavrões, enfim, negatividade para si, a raiva, rancor, ódio em seu coração. Então isso acaba aqui fazendo com que a pessoa fique enferma espiritualmente. Então que possamos alimentar o nosso espírito com coisas boas, né? Com pensamentos bons, com uma boa leitura, com músicas boas, música de calmaria, né? Que possa deixar a gente zen, a gente mais tranquila, a gente mais pacífica, a gente mais tranquila para resolver as nossas situações, resolver resolver as coisas que tenhamos que resolver no nosso dia a dia, sem apavoramento, na tranquilidade, na calma. Vamos pensar muitas vezes antes de às vezes falar alguma coisa, que às vezes o silêncio ele é tão bem visto no momento, porque a gente silencia e a gente evita tanta coisa com o nosso silêncio, não é? Vamos pensar sempre coisas boas, vamos pensar sempre positivamente, sempre agradecer, sempre aquele pensamento de gratidão, né? Kardec, ele nos diz no livro A Gênese, no capítulo 14, que é do capítulo dos fluidos, que o pensamento e a vontade são para o espírito, que as mãos são para os homens. Então, o pensamento, ele tem um poder muito grande. Muito cuidado com o que nós pensamos. É um dos atributos do espírito, o pensamento. Então, se nós pensarmos a partir deste momento, pensarmos sempre o bem, sempre em fazer uma boa ação, sempre pensar naquilo que possa fazer bem para o outro e para mim, né? Fazei o que você quer que faça, fazer para os outros o que você queira que faça para você, né? Igual eu falei na outra mensagem, vamos fazer o bem para as pessoas, né? Porque a gente fazendo, a gente dando o exemplo do bem, a gente dando um exemplo da bondade, a gente dando aquele exemplo, as pessoas, elas acabam que acostumando com o seu modo de ser, né? Ela acaba acostumando, nossa, aquela pessoa é tão pacífica, aquela pessoa não discute, aquela pessoa ela fica na dela, e é o certo. É a gente ficar tranquilos, a gente ficar o nosso íntimo, a gente ficar ser pacífico, né? A gente ser pessoas de bem, né? Igual Jesus, ele diz no Evangelho, se tiver que dar a outra face, que dê a outra face, retribui sempre o mal
você deve se retribuir sempre com bem. Retribua sempre com bem o mal que eles estão que te ofereçam. Retribua esse mal com um bem maior que você tem. Dê a outra face nesse sentido. Da gente retribuir sempre com o bem. Não revidar, né? Não revidar a ofensa. Muitas vezes tem pessoas que revidam, que querem que querem naquele momento brigarem por coisas às vezes que não tem importância, se exaltam, né? Deixam os seus órgãos doentes, né? Atacam aqui o fígado, atacam o estômago, fica doente, fica aquela coisa horrível. Então, para quê? Para que a gente se exaltar? Às vezes não vale a pena a gente se exaltar. Vale a pena a gente silenciar, não é? A gente silenciar muitas vezes perante muita coisa que acontece em nossa vida. Porque muita coisa não vale a pena a gente se exaltar. A gente querer mostrar que a gente é melhor, não. O que vale mais é o sentimento que a gente está sentindo naquele momento, mas que é o sentimento de vibrações boas, vibrações positivas naquele momento. Não colocar mais lenha na fogueira, não é verdade? Então, que possa ficar essa mensagem para vocês do pensamento, que o pensamento, ele é criador, o pensamento, ele tem muito poder e muito cuidado com o pensamento, com a criação do pensamento. Cultive sempre pensamentos bondosos. Se acaso você perceber que tem aquele pensamento que não é seu, um pensamento que dominou a tua mente, mas aquele pensamento não faz parte da tua vida, do teu cotidiano, das suas ações, do seu ser eu interior. Esse pensamento não é meu. Procure rapidamente fazer a oração, orar e vigiar. Ore. Pegue o livro de cabeceira com o Evangelho segundo o Espiritismo, abre uma página aleatoriamente, ou algum livro edificante que seja, Emmanuel. Tem vários livros edificantes do Chico, né? Que a gente pode estar lá, tendo nossa cabeceira o Pão Nosso, a Vinha de Luz. Então, que nós, quando percebemos certos tipos de pensamentos que não são nossos, pensamentos que queiram atrapalhar a nós, vamos rapidamente entrar em oração, em vigilância. Não vamos deixar esses pensamentos tomarem conta de nossa mente. Porque dependendo do pensamento que nós estamos pensando, nós vamos atrair espíritos do mesmo nível, do mesmo patamar. Então, que possamos sempre atrair os bons espíritos para perto de nós. Uma boa tarde a todos vocês. Até a próxima mensagem do dia. Beijos no corações.